enquanto o povo está entrando. Vamos pedir a Deus nesse momento graça, força, sabedoria em tudo que Deus vai falar ao nosso coração nesse dia. Assim como vocês, eu também preciso ouvir a voz de Deus. E Deus sempre fala através da sua palavra, não é verdade? Então, todos nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem a falar no nosso coração e que essa manhã Deus fale profundamente ao seu coração através do ensino, através da ação do Espírito Santo dele, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estar com vocês de novo, mais um domingo. E como diz a palavra do Senhor, né? Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e adoremo-nos nele. Alegremos-nos no Senhor, porque em meio a tanta notícia triste, mas nós precisamos nos regozijar e continuar a confiar que o Senhor está conosco. Nós precisamos ter essa confiança, porque senão a gente para no meio do caminho. E o Senhor não quer isso para mim, para você. O Senhor quer que continuemos a marchar, a orar, a clamar por aqueles que precisam das nossas orações, precisam da nossa palavra amiga. É para isso que o Senhor me chamou e te chamou, para fazermos a diferença aqui nessa terra. Nós precisamos nos deixar ser usados por Senhor. E para nós deixarmos ser usados pelo Senhor, nós precisamos nos regozijar e nos alegrar, meditar no Senhor. Ainda que venhamos a sentir a dor do outro, porque nós estamos aqui também para isso, para ter a compaixão, né? Em estar sentindo a dor do outro. Porque a gente até fala muito isso, né? Essa questão do Covid. Enquanto não é alguém da nossa família, a gente até ora, mas não é a mesma coisa. Mas quando atinge um, a coisa muda de figura. Mas nós precisamos ser assim com os nossos irmãos. Mas mesmo sentindo a dor da perda, dor do luto, dor da enfermidade, a dor do desemprego, né? De faltas de... Quando é desemprego, dificuldade financeira, a gente ainda consegue ajudar, né? Mas tem dores que só o Senhor consegue consolar e confortar. E por isso é importante a gente estar ao lado dessas pessoas, mesmo que virtualmente. É o que a gente tem feito aqui aos domingos, né? O Senhor tem separado esse momento para que nós venhamos a estar juntos, orando, meditando, buscando no Senhor a cumprir a vontade e o propósito dele. É por isso que nós estamos aqui, unidos via internet. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos estar orando então? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor pelo dia que nós acordamos e vemos já a manifestação da tua graça em nossas vidas. Senhor, nós colocamos a cada pessoa que está do outro lado da tela nas tuas mãos. Toma os corações, toma a mente. Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha ter total liberdade em estar falando, em estar agindo, em estar transformando corações nesta manhã. Nós estamos aqui porque queremos ouvir o Senhor. E é por isso, Senhor, que nós colocamos a cada família aí representada, a cada oração que todos têm orado constantemente diante do Senhor. Nesta hora, nós queremos dar total atenção ao Senhor, que venha ser repreendido tudo aquilo que venha atrapalhar de ouvirmos o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nesta manhã. No nome de Jesus, que possamos estar atentos, ouvidos, corações e mentes atentas àquilo que o Senhor quer ministrar em cada vida. Toma o Marcelo nas tuas mãos, que ele continue sendo esse homem temente ao Senhor, este homem que busca no Senhor a cumprir a tua vontade e falar da tua verdade. Continua usando o Marcelo nas aulas que sempre tem usado e essa não vai ser diferente. Que venha ser a boca do Senhor a falar conosco. No nome santo de Jesus, nós assim oramos e entregamos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados.
Bom dia, queridos. Mais uma vez, que Deus nos abençoe nessa manhã. Tenho certeza que Deus tem me dado, que Deus colocou em meu coração uma palavra de cura. O tema da lição de hoje vai falar sobre o tratamento de Deus na nossa vida. Eu, durante a semana, preparava o estudo que eu daria hoje, falando do fato de compreendermos a vontade de Deus e cumprirmos a missão que Ele designou para nós. Eu, durante a semana, pensava sobre isso e eu tenho certeza que Deus colocou no meu coração um outro desejo, um outro sentimento, uma outra orientação. É como se Deus estivesse falando que muita gente, muitos de nós, muitos de vocês teriam enorme dificuldade, alguns nem conseguiriam, teriam dificuldades extremas de compreender aquilo que Deus deseja realizar nesse tempo, aquilo que Deus deseja realizar na sua vida, na nossa vida. Muita gente teria grande dificuldade de compreender isso, porque, na verdade, alguma coisa em sua vida, seja a nível físico, seja a nível emocional, está doente. Algumas feridas do passado impedem que você e eu enxerguemos de maneira mais clara, percebemos de maneira mais clara a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família e para com os propósitos que precisa e deseja realizar sobre você. Aí Deus me trouxe essa mensagem, uma palavra de cura. Deus precisa, amado, tocar na sua vida. Deus precisa alcançar seu coração com a mão cheia de graça e misericórdia dele, trazendo cura. Caso contrário, teremos dificuldades extremas de conhecer e entender a vontade de Deus de maneira muito pessoal na sua vida e na sua família. Eu caminhava numa direção, hoje a aula teria como tema compreendendo a vontade de Deus e cumprindo a missão que Deus deseja realizar na sua vida. E Deus praticamente mudou o tema da mensagem, entendendo que cada um de nós precisa de um toque poderoso de Cristo, de Deus em nossas necessidades. Existem feridas do passado, existem dores e sofrimento que a vida produziu e gerou, relacionamentos, fruto de relacionamento, fruto de realidade de família, e muitas dessas dores, muitas dessas marcas e cicatrizes, muitas vezes atrapalham continuar caminhando dentro de um contexto de compreensão de vontade e de uma fé que nos lança a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Então, não adianta eu falar que cada um de nós tem que cumprir uma missão. Deus tem dado propósitos que precisam ser cumpridos na minha e sua vida, se de alguma forma eu estou doente. Se de alguma forma em mim há dificuldades, barreiras para a minha compreensão maior daquilo que Deus quer para a minha vida. E aí eu pensei, Deus, pelo Espírito, me dirigiu a falar sobre esse tema, sendo tratados por Deus, para que então compreendamos a sua vontade. Lucas capítulo 4, verso 1 ao verso 13, eu não vou ler o texto não, que é grande, conta a história da tentação de Jesus no deserto. Jesus inicia seu ministério depois do batismo, caminhando 40 dias em jejum e ali sendo tentado por Satanás. Era necessário que Jesus Cristo, antes que inicie o seu ministério, conhecesse profundamente e em detalhes a ação do inimigo e a vontade de Deus na sua vida nesse tempo de deserto. Deserto é tempo de tratamento. Deserto é tempo de cura. Deserto é tempo de escassez, mas é tempo também que Deus se revela a você. O texto diz no finalzinho da tentação de Jesus que os anjos, logo depois da tentação, o consolavam. Foi um tempo difícil, foi um tempo doloroso, mas foi um tempo importante. Foi um tempo importante. Assim também na sua e na minha vida, às vezes, em algumas circunstâncias, deserto se torna um tempo de cura. Deus deseja realizar coisas grandes na sua vida,
mas é necessário que antes que isso aconteça, o deserto se apresente. É lá no deserto, é na caminhada do deserto, é nesta caminhada que a boa mão de Deus vai tocando, sondando o profundo da sua alma e do seu coração, de maneira que o torne eficaz a cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. Então, desertos são importantíssimos. Agora, deserto não é uma realidade que dura a vida toda. Deserto tem um tempo. E esse tempo é até que você aprenda aquilo que Deus deseja que você saiba e compreenda. Deserto é um tempo. É o seu tempo, é o meu tempo. Uns mais curtos, outros mais longos. Mas sempre é necessário que vivamos esse deserto. Agora, outro texto eu gostaria de ler. Romanos capítulo 12, verso 1 ao verso 2. É um texto que a gente já tem se utilizado várias vezes. E esse texto eu gostaria de ler. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 a verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, diz Paulo, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Antes de adorar, antes de cumprirmos qualquer missão que Deus possa nos fazer compreender, segundo os planos e propósitos que Ele tem a realizar em nossa vida, antes temos que nos apresentar a Deus de maneira que Ele toque, transforme, cure, liberte, cicatrize. É isso que Paulo está falando. Ele quer que todos nós apresentemos um culto racional, um culto inteligente. Para isso, você tem que se apresentar diante de Deus, de forma que Deus toque nas feridas e traga cura. Que o bálsamo do Espírito sobre a sua vida traga cura. É isso que o Espírito tem falado através desse texto. Cura. Verso 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do vosso entendimento se passa quando você viveu o seu tempo de deserto, de luta, e alcançou nele vitória. A sua vitória gerou uma mente transformada. Você viveu a dor, você conviveu e vivenciou essa luta, você alcançou vitória em Cristo, e essa vitória gerou uma mente transformada. É isso que o texto está falando, e ele continua, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só experimenta a boa, a perfeita, como o texto está falando, agradável vontade de Deus, aquele que teve uma mente transformada, um coração curado. As marcas e as cicatrizes do passado ficaram no passado. A vida cristã é de hoje para frente. É isso que Paulo está falando. Mas muita gente não alcançou, muitos de nós ainda estamos travados na dor do passado, naquela ferida que não foi cicatrizada. E isso, amados, é muito pessoal. Talvez a sua dor não seja a dor de você casal, de você esposa, de você marido. Talvez a sua dor seja muito pessoal. Eu peço a Deus essa manhã que pelo Espírito Santo dele toque, transforme, cure, liberte você para que então possa compreender perfeitamente qual seja a vontade do Senhor. Eu lembro que Paulo, escrevendo lá sua carta, também em Romanos, no capítulo 7, no capítulo 7, no verso 19, Paulo, não precisa abrir não, quem não puder não precisa abrir não. Lá no capítulo 7, verso 19, o texto diz assim: meus irmãos, tende por motivo, ou melhor, porque não faço o bem que desejo. Romanos 7, 19.
Porque não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo fala de uma luta constante que todo cristão passa e vivencia. Uma luta dentro do seu coração, dentro da sua mente. A luta do desejar fazer o melhor, o que é correto, o que é certo e não faz. E o outro lado também é possível. Você não desejar fazer o que é correto e sábio e inteligente, e ainda assim essas coisas que não agradam a Deus, isso fazemos. É uma luta, amado. Muitas vezes essa realidade, como Paulo nos apresenta, de desejar uma coisa e não conseguir fazê-lo. E a outra que você jamais desejaria fazer é essa que você faz. Dentro desse contexto, existe sentimentos, existe sofrimento, existe dor. Cristo tem que tocar, Cristo tem que libertar, Cristo tem que derramar o bálsamo do Espírito, trazendo cura sobre nós. De outra forma, não conseguiríamos viver segundo a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. Lá na introdução da nossa lição que eu botei para os amados, eu digo assim, ó, chamo de tratamento o amadurecimento que o Senhor produz em nossa vida em meio às tribulações e provas da vida. Nosso caráter é aperfeiçoado, enriquecido em meio à adversidade. Isso não significa, porém, que o crescimento vem somente dessa forma. É fato que Deus trata, que Deus cura. É fato que Deus realiza algo profundo e tremendo na sua mente e seu coração, lhe trazendo entendimento através das provações, através da dificuldade. Mas eu quero pensar com você que não somente isso traz tratamento, crescimento espiritual. Outras realidades, da mesma forma, podem contribuir para que você alcance graça e vida diante de Deus. E aqui eu coloquei algumas delas. Há várias formas de crescermos e alcançarmos cura em Deus, além dos desertos, das provações, das dificuldades. O envolvimento com a palavra. Quando a gente lê e se envolve nessa prática diária de conhecer a vontade de Deus, lendo e estudando a palavra, Deus também nos trata. Essa atitude de nos colocar diante de Deus e sua palavra e conhecer a sua vontade traz cura para nossas vidas. Por isso que a gente sempre, a todo momento, estimula os irmãos, nos estimulamos diante de Deus a viver a palavra, a conhecer a palavra. Você lembra a tentação do deserto que eu falei anteriormente? O próprio Satanás se utiliza da palavra da verdade para trazer dor, para trazer sofrimento, para gerar queda. Se o próprio Satanás conhece, eu e você temos que conhecer muito mais. Porque senão seremos o quê? Enganados. Então, além das dificuldades e das lutas e das provas, Deus também se utiliza da própria palavra, da mensagem escrita, da revelação de Deus na Bíblia para trazer cura e tratamento para nós. Eu lembro de um texto de Atos, capítulo, não precisa abrir, não. Eu vou falando aqui alguns textos e vocês podem até anotar, quem tiver como anotar, mas não precisa abrir, porque senão vai levar muito tempo aqui essa exposição e talvez vá atrasar alguma coisa que na frente a gente tenha para falar. O texto de Atos, capítulo 8, do verso 26 a 40, conta a história do chamado específico, um chamado que Filipe, evangelista, recebeu do Espírito Santo para ir ao deserto falar com um homem que lia a palavra, a Torá, liam os escritos de Isaías, no capítulo 53, mas não entendia. O Espírito Santo incomodou Filipe, evangelista, a se dirigir ao deserto para orientá-lo com relação à interpretação correta do texto que esse etíope lia. E não conseguia respostas, soluções para suas dúvidas diante do texto. Está lá, capítulo 8 de Atos, verso 26 a 40. E o Espírito conduz Filipe. E ele encontra, e ele alcança esse etíope.
O etíope estava lendo um texto que fala do Cristo sendo levado como para um matadouro, lá dentro da revelação, dentro da orientação que Isaías dava, entendia, e que o Espírito Santo fazia revelar através dos seus escritos. E aí Filipe teve a oportunidade na palavra Isaías 53, de orientar e trazer uma interpretação segundo a vontade de Deus, de forma que aquele etíope alcançasse salvação e cura na palavra. O texto diz que Filipe caminhou um certo tempo com aquele homem e explicou perfeitamente aquilo que ele estava em dúvida, aquilo que ele não conseguia compreender. Por fim, aquele etíope sente o desejo do seu coração em ser batizado e pergunta a Filipe: então, o que falta para mim ser batizado se eu tenho fé, se eu acredito naquilo, na proposta, naquilo que Deus fez, na pessoa de Cristo, se eu alcancei pela fé a salvação? O que falta? Batismo? Por que não me batiza? Aí Felipe olha para o lado, passando a margem de um rio, ele manda parar, talvez uma carruagem, desce com aquele etíope e o batiza. E automaticamente o texto diz que naquele mesmo momento aquele homem sai das águas batizado e Filipe é arrebatado em espírito a uma certa região. Então Deus move os céus para que um filho seu alcance graça, cura, revelação e salvação, fruto do conhecimento da palavra, a interpretação saudável da palavra, fruto de uma boa exegese do texto bíblico, fruto de uma direção específica do Espírito Santo, que gera vida, mas não somente vida, gera cura. Eu lembro que os evangelhos, os 4 evangelhos, nos deixa perceber e entender o ministério terreno de Jesus. Jesus é Deus encarnado, habitou entre nós e veio trazer a nós a revelação do Pai a respeito do reino de Deus, verdades do reino para a sua vida e para a minha vida. Esse foi o propósito de Deus em enviar seu Filho, trazer revelação a respeito da verdade, ponto 1. Segundo, curar, realizar milagres. E terceiro, cumprir todo o propósito que Deus tinha na sua pessoa, na cruz, gerando para nós salvação. Então, antes que muitas daquelas pessoas que ouviam a voz e o ensino de Jesus, antes que eles pudessem compreender perfeitamente a vontade de Deus, eles foram tocados e curados por Jesus Cristo. Dificilmente caminharíamos uma fé saudável se a gente não for tocado e curado por Deus e por Cristo. Eu acredito, amados, que tem muita gente ainda que na igreja nunca tenha sentido o toque de Cristo. A ação da graça de Deus poderosa, mudando realidades em sua vida. Muita gente que não consegue viver segundo os propósitos de Deus porque não sentiu o toque de Jesus. Nós vivemos dentro do contexto da religião cristã, nós vivemos uma relação muito íntima com Deus e Deus caminha conosco e nesse caminhar Ele nos toca, Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele nos conduz para vivermos segundo o seu propósito. Outro ponto a se pensar, que quando a gente é ministrado por alguma pessoa que é madura espiritualmente, por exemplo, de alguma forma Deus utiliza dessa pessoa para também trazer salvação, para também trazer cura, para também trazer amadurecimento. Vocês sabiam disso? Eu lembro de um texto muito legal, ontem eu estava até conversando com a Rebeca, de Atos capítulo 20, do verso 6 ao verso 7, ao verso 10. Quem puder marcar aí, eu vou contar a história e não vou ler especificamente. Assim, Marcelo. Só marcar aí, Atos capítulo 20, verso 6 ao verso 10. Conta a história de um jovem que, depois de assistir horas uma mensagem pregada por Paulo, adormeceu e caiu de uma janela. Chegando lá embaixo, morreu. Paulo para o culto,
um culto de ceia. Paulo interrompe o culto, desce os andares daquela residência, vai lá embaixo, abraça o menino, traz uma ministração de cura e milagre na vida dele. Ele ressuscita, todos sobem de volta e o culto rola a madrugada toda até amanhã. Olha só que coisa legal. Paulo ministrava. Paulo trazia verdades de Deus que libertava, que salvava o coração das pessoas. Eram verdades profundas, que dava direção, que dava compreensão daquilo que Deus queria fazer e realizar no seu tempo. Mas aconteceu daquele menino morrer enquanto ele ministrava. Então era necessário que esse menino fosse restituído. Morreu. Aí Paulo vai ao menino, o abraça, a vida daquele menino retorna. Nós somos, amados, fortalecidos e ministrados. E Deus nos cura a partir daquilo que aprendemos através de pessoas, de líderes, de professores, de pastores. Deus traz cura nessa palavra. Deus se utiliza desses meios para trazer amadurecimento cristão para a sua vida. Nossa vida de oração comum no nosso lar, fechando a porta do nosso quarto, clamando e pedindo a Deus graça, cura, milagres. Esse tipo de prática também comum, diária, também traz amadurecimento e intimidade pessoal de você com Deus. É ali o seu momento, é ali a sua expectativa de estar mais próximo de Deus, orando. Quando você ora no seu lar, quando você ora junto com a sua família, quando você, nesse ambiente, clama a Deus, Deus ministra cura. Agora, eu quero trabalhar dentro desse tema sobre outras circunstâncias. E eu vou dizer quais circunstâncias. Mas ao falar de tratamento, olha o que eu estou querendo dizer. Mas ao falar de tratamento, refiro-me à forma de Deus tratar com áreas difíceis da nossa vida, especialmente aquelas que não queremos ou não permitimos que o Senhor opere em nós e nos transforme profundamente. Quando eu falo aqui de tratamento, eu estou pensando em algumas áreas, eu estou pensando em algumas situações, eu estou pensando em algumas dores que você não dá liberdade para Deus tocar, transformar, por causa da intensa dor que essa realidade ainda traz para você. Ainda assim Deus quer tratar, ainda assim Deus quer curar, mas tem muitas pessoas como eu, como você, e você sabe, tem muita gente que tem dificuldade de se apresentar a Deus dessa forma, de entregar totalmente a sua vida na mão de Deus, desejoso que Ele opere essa cura, porque é dentro de uma realidade muito específica. É uma ferida que ainda não cicatrizou e que você tem muita dificuldade de entregar e colocá-la diante de Deus para trazendo cura. E eu quero falar sobre isso. E quando eu penso nesse tipo de ferida, nesse tipo de situação difícil de a gente alcançar libertação, cura. Eu lembro da história de um homem, lá do livro de Lucas, no capítulo 19, um rapaz, um homem conhecido como Zaqueu, Lucas capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, que nós não vamos ler, mas conta a história que muitos de vocês conhecem a respeito de um homem conhecido como Zaqueu. Zaqueu era publicano, morava numa cidade conhecida como Jericó. Zaqueu ouviu falar que Jesus iria passar em Jericó. Ele ficou feliz e alegre e foi ao encontro de Jesus. Chegando lá, ele viu uma multidão em volta de Jesus. E o texto diz que Zaqueu, além de publicano, era um homem de pequena estatura. Aí veio à sua mente uma ideia, subir numa figueira brava. Ele subiu numa figueira de maneira que pudesse ver Jesus,
que lá embaixo, de forma alguma, conseguiria, por causa de sua estatura. E subindo a figueira, ele viu Jesus. Mas o mais importante não foi que ele viu a Jesus. O mais importante foi que Jesus viu Zaqueu. Deixa eu falar isso. E estando lá em cima, passando ao lado, Jesus olhou e viu Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu. Jesus conseguiu, com seu olhar, entender o que se passava no coração daquele homem. Zaqueu, publicano. Aí Jesus fala assim para Zaqueu: Zaqueu, desce. Desce depressa, Zaqueu. Que convém hoje ainda convém entrar na sua casa e me confraternizar com você. Que alegria, Zaqueu! Zaqueu teve naquele momento em saber que Jesus iria visitar a sua casa. Ou não. Será que talvez as maiores dores, tristezas e sofrimentos do coração e da vida de Zaqueu tinha relação com algum problema que ele vivia em sua casa? Eu acredito que sim. Tudo bem se encontrar com Jesus ali, descendo a figueira, ser agraciado pela sua presença, receber uma ministração de cura, tudo bem, aceito tranquilamente, mas seguir em direção à minha casa pode ser um caminhar de muita dor. A gente não sabe quanto Zaqueu sofreu nesse ambiente de casa, de família. Agora, a verdade é que Jesus desejou em seu coração entrar na casa de Zaqueu. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, tudo se fez diferente. Feridas foram curadas, relacionamentos foram restaurados, o amor entre pais e filhos passou a ser uma realidade. Sabe por quê? Jesus estava na casa de Zaqueu. Jesus tocou na ferida de Zaqueu. Assim como Jesus também deseja na minha e na sua vida entrar nessa casa, curar minhas feridas, meus traumas. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era publicano, odiado pelo povo judeu. Zaqueu era pequeno. Eu não sei se Zaqueu, uma vez em uma certa ministração, eu falei isso. Eu não sei se Zaqueu, quando ainda estudava na época de colégio, sofria algum tipo de bullying por causa da estatura dele. Isso causou no coração desse menino, ainda menino, traumas profundos. Ele era muito pequeno. Se você ler o texto, você vai ver que ele enfatiza isso. Zaqueu era um anãozinho. Ele precisou subir numa árvore para ver Jesus. Muito sofrimento tem relação direta com essa realidade de vida de Zaqueu. Mas quando Jesus falou, eu quero entrar na sua casa, ele abriu as portas. Se é para entrar na minha casa, eu abro a porta. Se é para trazer cura lá dentro, estamos juntos. Se é necessário na minha caminhada cristã que você entre na minha casa, que você gere a cura, estamos juntos. Isso foi a proposta de Deus para Zaqueu. Ele falou, Jesus, que honra seria o Senhor entrar na minha casa. E lá naquele espaço, lá naquele ambiente, Deus gerou vida. Zaqueu, a partir daquele momento, tinha entendimento e compreensão mais perfeita da vontade de Deus, não somente para a sua vida, mas também para a sua família. Deus gerando cura, Deus gerando vida. A luz de Cristo brilhou naquela família, a luz do Senhor trazendo graça e o bálsamo que cura, que cicatriza, que transforma e que habilita você e eu a vivermos segundo a vontade de Deus. Mas foi preciso, amado, ele abrir sua casa. E você entende o que eu estou falando. Foi preciso abrir sua casa. Outro texto que nós poderíamos pensar, está aqui também na nossa lição, é de Romanos 8:37. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que texto bonito, né? Como é bom saber que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que texto bonito. Já ouvi várias vezes pregar sobre esse texto. Mas, às vezes, poucas pessoas falam do contexto desse texto.
do que Paulo está falando, qual é a realidade do fato que faz com que Paulo se expresse dessa maneira. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Mas o quê? Que coisas são essas? É isso que a gente deve saber, compreender perfeitamente aquilo que Deus está falando. O texto, a partir do verso 35, diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Esse é o contexto do texto do verso 37. Ele está falando que ele está vivendo um tempo de grande tribulação, perseguição, angústia, dor, fome, nudez, perigo e espada. Tudo isso criam dificuldades ou pode fazer com que, de alguma forma, não percebamos esse amor de Cristo que é poderoso para nos fazer e nos conceder vitória. Esses sentimentos, essas situações, segundo o que Paulo está falando, poderiam nos afastar da graça e do amor de Cristo. Poderiam, caso eu permitisse. Tem muita gente que, depois de viver um tempo de tribulação extrema, se afasta de Cristo. Tem muita gente, depois de viver necessidades extremas, de fome e sede, desacredita no amor de Deus. Muita gente. E Paulo está falando aqui que nada poderá nos separar do amor de Deus na pessoa de Cristo. Agora eu quero tentar entender esse versículo de maneira um pouco mais profunda. É verdade o que Paulo está falando, caso essas dificuldades, esses problemas, essas adversidades da vida realmente não poderão lhe afastar do amor de Cristo, caso você tenha Jesus Cristo como referencial e alvo da sua vida. Era isso que Paulo tinha. Paulo compreendia perfeitamente a vontade de Deus na sua realidade, no contexto do seu ministério, segundo o propósito que Deus tinha com ele. Então, o alvo de Paulo era Cristo. Se o alvo de Paulo é Cristo, nada nos separa do amor. Ponto 2. Se a palavra for conhecida, se nós dedicamos tempo para conhecer a verdade que liberta, o ensino da Escritura, se nós conhecemos perfeitamente a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas, aí então nem tribulação, nem angústia, nem dor, nem sofrimento irá nos afastar do amor de Cristo. Terceiro, se a vontade de Deus for perfeitamente compreendida e clara para você, fruto do amor de Cristo e fruto do estudo da palavra, e você compreenda perfeitamente qual seja a vontade de Deus para a sua vida, provavelmente é possível que jamais, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nada desse tipo possa te afastar do amor de Deus. Então, para que você viva essa realidade intensamente, como Paulo está vivendo, é necessário que Cristo seja o seu alvo, a palavra seja a sua caminhada e a compreensão seja o profundo do seu desejo. Tem que compreender, tem que vivê-lo intensamente. E aí, dessa forma, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Deus não nos chamou para vivermos constantemente em provações. Ele também nunca disse que havia a menor possibilidade de surgirem problemas ao nosso redor. Ninguém viverá eternamente aqui. Ninguém pode conviver o tempo todo vivendo o deserto. Desertos passam. Dores e sofrimento passam. Amanhã é um novo dia. Regis Danese, como minha esposa que está falando, que fez uma música agora que desertos nunca duram para sempre. Nunca. Desertos não.
Desertos nunca duram para sempre. Agora, a gente tem que ter discernimento a respeito disso. Me fez lembrar que quando a gente pensa em discernimento espiritual, nós temos que entender o que é tentação e o que é provação, né? E a Bíblia é muito clara com isso. Algumas vezes, algumas pessoas, como o texto que nós lemos de Jesus no deserto, Jesus foi tentado. E algumas outras vezes, a gente vive situações onde somos provados. Qual é a diferença entre tentação e provação? Normalmente, tentação tem relação com Satanás. É Satanás que nos tenta para nos fazer cair e deixar de cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Entendimento básico. Quem nos tenta é Satanás. Mas a Bíblia também fala lá em Coríntios que a gente não é tentado de maneira que não possamos suportar. Deus dá limite a essa tentação. Até um certo ponto, até que ele lhe conceda o escape. Como minha esposa aqui, a Bíblia também fala. Já no caso da aprovação, das provações, é proposta de Deus para mim e para você. Todos nós passaremos e viveremos um tempo de prova, de deserto, de dor, de sofrimento, sempre com propósitos de edificação, de amadurecimento, sempre. Então, quando eu compreendo a vontade de Deus para minha vida e minha família, eu tenho que entender basicamente isso, que seja provação e tentação. Vou dar um exemplo aqui para que essa lição se torne um pouco mais clara para você. Ainda nós, quando éramos solteiros, a gente buscava em Deus, alguns que eram cristãos como eu quando me converti ainda era solteiro. E durante alguns anos eu buscava em oração a Deus pedindo uma esposa. Ou você, que aí está, poderia ter pedido um marido, caso você vivenciou esse tempo de vida cristã. Eu me converti ainda solteiro. Eu buscava a Deus, Senhor, envia uma esposa. Senhor, envia uma mulher, uma companheira que possa andar do meu lado. Esse tempo de preparo, esse tempo que Deus revela a sua vontade, esse tempo de oração a favor de uma esposa, poderia ser chamado também do tempo da prova. Por que a prova? Porque a Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, fala de jugo desigual. Existem algumas pessoas que eu, como cristão, posso me relacionar, estou falando quando ainda solteiro, tá? Existem algumas pessoas que eu posso me relacionar numa relação mais íntima de namoro, noivado e casamento. E existem pessoas que, de forma alguma, eu posso me relacionar por causa do jugo desigual. Por exemplo, uma pessoa que não tem a mesma motivação que minha, o mesmo propósito que Deus colocou no meu coração, que não tem a mesma fé do que eu, esse tipo de pessoa não podemos ter relações íntimas de namoro, noivado e casamento. É isso que o texto deixa claro para mim. Só que imagine se você e eu não tivemos essa compreensão e caímos no erro, não passamos pela prova, caímos no erro de casar com alguém que não servia a Cristo, sendo que você já servia a Cristo. Você casou com uma pessoa que não servia a Cristo. Caiu no erro. Não passou pela prova. Agora, a partir desse momento, você poderá viver um tempo de tentação. Por exemplo, aquele jovenzinho que ainda não é casado, namorado, e está namorando uma pessoa que não é de Cristo, que não tem envolvimento com Deus, que não participa da adoração na casa do Senhor. Mas essa pessoa acha aquela pessoa bonitinha, legal, se envolve em relacionamento íntimo com essa pessoa. E aí, por algum momento, em algum instante, essa pessoa que não serve a Cristo faz algumas propostas para essa pessoa. Uma das propostas, por exemplo, é de a gente se envolver mais intimamente. Você entende? Um envolvimento mais íntimo, mais carnal, talvez até sexual. A proposta do que não conhece a Deus é essa. Eu amo tanto você que quero uma relação mais íntima contigo. Aí já não é mais provação. Como você não passou pela primeira prova, pela provação, agora você vai ser tentado. Você vai ter que dizer não, porque você conhece a vontade de Deus. Mas, conhecendo a vontade de Deus, logo no princípio, você era para descartar tais pessoas. Você não o fez e agora você passa pela tentação.
A pessoa vai lhe fazer propostas que você vai se sentir seduzida a fazer, ou seduzido a cumprir. Aí é tentação, aí já não é mais provação. Você passou pela primeira fase e errou. Agora, a tentação está diante de você. E aí a Bíblia fala com relação à tentação assim: fugir à aparência do mal. É a oportunidade na tentação que Deus te dá de fazer a coisa certa. Foge. Se você já errou antes, corre agora. Porque se você não resistir à tentação agora, talvez amanhã você não vai ter escape. Tá dando para entender o que eu estou falando? Provação e tentação. E continuando, dentro do tema que nós estamos falando, que o nosso tempo é curto, eu poderia dizer assim, ó, portanto, ser mais que vencedor não é uma isenção dessas coisas, mas é vitória em meio delas, não é isenção de tribulação e de sofrimento. A pessoa que é mais que vencedora vivencia dor e sofrimento e, ouvindo e entendendo a vontade de Deus, ela encontra vitória. Tribulação, sofrimento e dor faz parte desta realidade de vida cristã. Tiago 1, livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, Tiago diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria passar por várias provações. Tiago está falando que é motivo de alegria passar por provações e não por tentações. Estão entendendo? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, a partir do momento que você vivencia uma provação e alcança em Cristo vitória, Deus lhe acrescenta perseverança. E ele continua. Uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, porque para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Está lá em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Então, a prova tem um propósito. Você entende? O propósito de confirmar a sua identidade cristã e tornar você uma pessoa mais perseverante e gerar crescimento, amadurecimento e santidade em seu coração. Já a tentação tem um único propósito de fazer você cair. Único propósito. Por isso que a Bíblia fala para você correr, para você fugir. Não das provas, mas da tentação. Para isso, você precisa ter discernimento. Algumas deficiências são tratadas em nós pelo poder das provas, as quais, permitidas pelo Senhor, para que possamos chegar a ser perfeitos, íntegros e completos na presença de Deus. Então, a gente nunca pode pedir em oração assim: Senhor, evita, não traga sobre mim provas, dificuldade. Nunca podemos fazer esse tipo de oração, porque, de alguma forma, Deus trabalha sobre essas adversidades, sobre essas lutas, trazendo cura, amadurecimento, para que cheguemos à estatura de Cristo, perfeição. Você vai se tornar cada dia mais um crente maduro e compreende a vontade de Deus à medida que você alcança a vitória em meio às provas, às lutas. Não creio que o Senhor quer fazer com que soframos, mas na nossa teimosia e na nossa rebeldia nos impede de crescer e amadurecer. Não é da vontade, como nós estudamos no passado, olha, não é da vontade de Deus que você viva momentos de dor, mas é necessário que você passe por esse momento para que você cresça e amadureça na fé. É como o texto lá de Hebreus capítulo 12, onde fala que o Pai disciplina, e da mesma forma também Deus disciplina. E provação é uma espécie de disciplina. E sobre essa disciplina você tem que perseverar. Perseverar.
ouvindo a Deus, compreendendo a sua vontade, perseverar até que a vitória chegue, até que a cura seja uma realidade. Você precisa passar por esse deserto. Como cumprir a vontade de Deus se eu não atravessei o deserto da cura, do milagre, da transformação, da mudança de mente? Não há a menor possibilidade de alcançar qualquer que seja a vitória em Cristo, em Deus, na sua vida, se antes não formos tocados por Cristo e curados por Ele. Essa é a proposta de Deus, bíblica. Aí o texto que nós lemos fala também assim: até Jesus viveu tempo de provação, de luta, ainda que sem pecado. O próprio Jesus viveu esse tempo com propósito. Lembra que eu falei com vocês? Com propósito. E agora eu quero ler com vocês, ó, Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao verso 9. Esse texto eu gostaria de ler com vocês. Isso. Hebreus 5, 7 a 9. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém. De quem o texto de Hebreus, capítulo 5, 7 a 9 está falando? Jesus Cristo. E ele aprendeu por meio de muitas provas obedecer ao Pai, viver a obediência ao Pai. E essa obediência, fruto do caminhar neste mundo, vivendo provas, gerou aperfeiçoamento. Ele foi aperfeiçoado à medida que passava por provas. Olha que coisa legal. Mesmo Jesus, sem pecado, viveu tempo de dor e sofrimento. E essa dor e sofrimento trouxe aperfeiçoamento. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Porque você e eu não podemos passar por essas situações. É proposta por Deus para trazer vida, para trazer cura para você e para mim. Jesus, homem, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Assim você e eu aprendemos sobre perseverança, aprendemos sobre obediência, aprendemos, segundo Paulo, paciência quando somos provados. Agora, ser provado dá a entender, Deus deseja que alcancemos vitória, aprovação. Aprovação. Deus não te prova com a intenção que você perca, que você erre, que você caia. Ele quer que você seja aprovado e aquela luta passe. Só que, infelizmente, por não conhecer a vontade de Deus, muita gente é reprovada. Viveu essa dor e foi reprovada. Viveu novamente essa dor e foi reprovada. Tem recuperação. Minha esposa fala que não vai nem para recuperação. Tem. Só que aí tem muita gente que vive fazendo recuperação a vida toda. Essa prova tem um fim, irmão. A vitória é para hoje. Essa prova é hoje. E acabou. O Pai Celestial tem uma indescritível habilidade de aproveitar de circunstâncias como as mais negativas e usá-las positivamente em sua vida. Independente da circunstância que eu e você estejamos passando, Deus é, como eu acabei de ler, cheio de habilidade, cheio de sabedoria em transformar toda essa situação de profunda dor e sofrimento no contexto de provação, transformar e usá-la positivamente como bênção futura na sua vida. Outro texto para a gente pensar
É Atos 16, de 25 a 34. Não precisa ler. Vou te contar a história. Não precisa ler. Hoje. Atos 16, verso anota aí. 25 e 34. Contador Conta a história aqui, da conversão do carcereiro de Filipos. Certa vez, estava Paulo pregando, na sua segunda viagem missionária, estava Paulo pregando nas regiões de Filipos. E lá, por causa dessa pregação, ele foi preso. E lá, por causa dessa pregação, ele foi açoitado. E lá, por causa dessa pregação, ele foi preso em cadeias no tronco. Olha que difícil. Esse texto está lá no capítulo 16, do verso 25 ao verso 34. O verso 23 e o verso 24 fala justamente desse tempo de provação, de dores e sofrimento que Paulo viveu. Viveu esse tempo porque fazia a vontade de Deus. Olha só, ele estava vivendo um tempo de provação, de dor e sofrimento, porque estava fazendo a vontade de Deus. Há quem diga que normalmente a gente sofre e a gente vive tempo de dor e sofrimento porque estamos em pecado. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia nos ensina que muitas vezes, podemos viver um tempo de luta, de dor e sofrimento, para que essa dor se transforme em aperfeiçoamento e amadurecimento. E o texto que nós estamos meditando lá de Atos capítulo 16 mostra especificamente isso. Enquanto eles estavam presos em grilhões no tronco, sendo açoitados pelos soldados romanos, eles cantavam e louvavam ao Senhor. E esse canto, e esse louvor, e esse coração grato de Paulo e Silas, coração grato, ainda que em meio à dor, coração grato, e esse sentimento de gratidão gerou nos lábios daqueles dois servos de Deus gratidão, louvor e adoração. O texto do versículo 26 diz que houve um terremoto e as cadeias e as correntes se romperam. Foi grande. Porque em meio à tribulação, à provação, à dor, eles foram fiéis ao Senhor. E eles foram aprovados por Deus. E por ser aprovados, houve um terremoto. Então as portas, as cadeias, as correntes se romperam. E aí o carcereiro que estava de vigia lá, olhando em volta e não vendo os presos, tentou se matar. Aí Paulo clama, não faça isso. E aí o carcereiro buscando luz, né? O texto fala que ele buscava a luz. E a luz de Cristo ali ao lado dele. E ele buscava a luz. E Paulo revelou a luz do amor de Cristo para ele. E ali ele se converteu. E não somente ele, mas toda a sua família alcançou salvação. E não somente a família do carcereiro, mas todos aqueles presos que ali estavam ouviram a mensagem das boas novas do Evangelho e também alcançaram salvação. Em meio à dor, em meio ao sofrimento. Tu viu a proposta de Deus? É assim com a nossa vida. Às vezes a gente passa por dor e sofrimento e fala assim, Senhor, por que estou passando por tudo isso? Senhor, tira de mim todo esse mal. Senhor, às vezes é melhor. Às vezes é preciso que você tenha entendimento. Porque quando Deus permite que você seja aprovado, é porque tem propósito de Deus a se cumprir nesse negócio. Você entende isso? Tem propósito Amém. De Deus a se cumprir nesse negócio. E eu quero concluir dizendo o seguinte, não há nada, absolutamente nada, que possa nos acontecer e que foge do controle do Senhor. Nada. Nada, nenhuma circunstância, diante de tudo aquilo que eu tenho falado, diante de toda a sua dor e sofrimento, nada acontece por acaso. Como se Deus não tivesse no controle, de forma alguma. Romanos 8, capítulo 28, diz o quê? Um texto muito conhecido. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso é graça. Só que na prova a gente esquece disso. Na luta a gente esquece disso. Essa informação, esse texto, esse versículo tem que estar colado na geladeira.
em todas as Na coisas. geladeira, na sala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E ele está falando toda mesmo. Coisa Olha, boa, coisa ruim, tudo. até na morte, até que eu morra, ainda assim, essa realidade coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, nada fugiu do seu controle. Você está vivendo um tempo de luta? Você tem vivido um tempo de dor? Essa quarentena está insuportável para você? Fica tranquilo, vai passar. Fica tranquilo, porque quando passar, você vai ter motivos de glorificar, engrandecer a Deus, porque Ele te ama. E esse tempo de dor que todos nós temos passado, não somente vai passar, mas irá gerar também no seu e no meu coração um fruto maravilhoso. Aleluia. Uma graça maravilhosa. Um entendimento, nossa, maravilhoso. Vai todo mundo passar de certo. Todo mundo. Infelizmente, nem todos pensam dessa forma. Ou vai passar ou vai voltar, né? Infelizmente, eu sempre tenho dito isso. Muita gente vivendo esse tempo de quarentena e vai sair desse tempo quase desviado da fé. Porque não se utilizou desse tempo de provação para que nesse momento Deus gerasse frutos. Deus aperfeiçoasse a vontade e a obra dele na sua vida. Infelizmente, digo a vocês, nem todo mundo alcançará amadurecimento, crescimento e perfeição de Cristo em tempo de prova, em tempo de quarentena. Quando que vai ter? Nem todo mundo, para tristeza nossa. É interessante isso que Marcelo falou da quarentena, porque Deus tem separado esse tempo para nós. Até Zé Luiz está falando como um povo no deserto, né? E é isso aí. Já tem o último dia da quarentena no Senhor. O Senhor já sabe desse último dia. Nós não sabemos. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo de quarentena, que é como o Marcelo falou, ou uns vão sair muito avivados, ou outros vão sair desviados. A verdade é essa, porque já tem muita gente desistindo do evangelho na quarentena, em vez de estar aproveitando para estar se aproximando mais do Senhor. Porque é como nós ouvimos numa pregação da doutora Edmeia Williams, esse tempo a gente não vai ter mais. Quando que a gente teve um tempo assim, essa oportunidade de parar tudo? Mundialmente, parar tudo, você na sua casa. E olha que ainda a gente tem os benefícios, né, de ter uma casa, de ter o que comer, ter o que beber. E mesmo assim a gente não separar esse tempo para estarmos crescendo no Senhor. É verdade. Vocês lembram a provação de Jó? Eu duvido que você tenha lido todo o livro de Jó. Algumas semanas nós tiramos para estar lendo a respeito da vida e da provação que Jó teve. Jó passou um tempo difícil. Ele tinha tudo, ele era próspero, grande família, amigos e posses. Deus permitiu que tudo lhe fosse tirado. E ele viveu um tempo de grande sofrimento. Só que lá no finalzinho da carta, ou do livro de Jó, ele diz assim, ó, antes eu ouvia falar, mas agora meus olhos o veem. Ou seja, depois que ele passou por todo aquele momento de dor e sofrimento, ele entendeu perfeitamente que era muito melhor compreender e ter relacionamento íntimo com Deus do que coisas materiais. Coisas materiais vêm e vão. Outra coisa, coisas materiais, aqui, nesse tempo, será talvez possível conquistar. Mas nada se compara com a graça, com o amor, a intimidade que Deus quer ter comigo e com você. Nada se compara. E é nesse tempo de provação que Jó entendeu isso. E finalizo lembrando também de José. José foi jogado num poço, estou falando lá de José do Egito. José, filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. José foi jogado num poço pelos irmãos, por causa da inveja que eles tinham de José. José foi vendido ao Egito.
José foi fiel a Deus junto a Faraó e por causa da sua fidelidade passou anos preso. Passou anos preso, ainda assim temia ao Senhor e obedecia àquilo que Deus pediu para fazê-lo. E José, depois de muito tempo de provação, alcançou vitória, foi governador, ou melhor, foi um dos maiores governadores que o Egito teve. Em tempo de dor, de luta e de escassez, Deus usou esse homem que foi provado e aprovado pelo fogo, José. Passou pelo tempo de provação e foi provado e aprovado pelo fogo. E por causa disso foi usado por Deus para trazer libertação, vida para aquela geração. Assim é eu e você. Deus, amados, tem propósitos a cumprir na sua vida. Ainda que a dor, que o sofrimento, que Satanás diga o contrário, Deus tem propósitos a cumprir na sua vida. Eu sei que você precisa compreender a vontade de Deus. Eu sei que você precisa mudar, eu sei disso. Mas eu sei que Deus precisa tocar na sua mente, no seu coração, no seu corpo, trazendo cura. E Deus há de fazer. E eu espero, diante de Deus, que essa cura chegue, que essa cura seja uma realidade na sua vida. Eu espero em Deus, que Deus toque na sua mente e no seu coração e gere cura, libertação, de forma que você consiga entender perfeitamente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para a pergunta.